Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. Hoje estamos com duas convidadas muito especiais. Virgília Lira, Débora Alencar. Oi, gente! Olá! Sejam muito bem-vindas. Sintam-se em casa, é um bate-papo, né? E nosso tema hoje é... Etarismo. Eita! Eu achei tão chique. Etarismo. Eu falei, gente do que céu. é isso? Aproveitando, né, esse boom daquelas três bonitas que foram lá, né, caçoar. Eu falo caçoar, mas não é caçoar, é que vocês falam, como que é? Uma tirar sarro mesmo, né? Da colega de faculdade, e nós ficamos assim, como assim, né? Peraí, quer dizer que tem, só porque tem 40 ou mais de 40, né? Enfim, não pode? Uhum. E por isso, nós trouxemos aqui nossas convidadas universitárias. Isso. E Primeiro curso. primeira Primeira graduação, isso. E 40, gente, a vida começa depois dos 40, vocês não estão entendendo. Eu tô errada, meninas? De forma alguma. O Brasil sabe agora da nossa idade. Faz parte. Dizem que mulher não gosta de falar a idade, né, Débora? Débora tava assim, meu Deus, agora todo mundo vai saber a minha idade. Tá ótimo, tá ótimo. Mas é por uma boa causa, né? Vamos lá. É uma boa causa. Mas e aí, meninas, como foi, assim, a decisão de fazer o primeiro curso superior aos 40, ou depois dos 40? Como é que foi isso? Quem quer começar? Foi opção, Eu foi... começo. Né? Foi opção, foi consequência da vida, né? O que foi que houve? Primeiro eu queria agradecer, boa tarde a todos, pelo convite. Não tenho problema com a minha idade, tenho 40 anos, sou casada, tenho 3 filhos. Inclusive, minha filha Tayana disse assim, mãe, não manda beijo. Beijo, Tay. Senão não é mãe. Não é mãe. Matheus, Tice, beijo pra todos. Ai, vou mandar pro meu também, Pedro. Ele vai amar, ó. Beijo, mamãe. Se é papo com mãe, com 40, mãe tem que mandar beijo. A primeira coisa que faz, né? Então, beijo pra todos. Na verdade, eu casei muito cedo, por opção. Eu casei aos 18 anos e fui mãe com 21. Nova. E eu tive o privilégio, porque eu enxergo dessa forma, de poder ficar em casa e participar 100% e ativamente da criação dos meus filhos. A gente optou por ter 3 e eu pude criar os 3 meninos. Então, eu abri mão, eu tinha terminado o 3º ano e estava em cursinho, e abri mão dessa parte da vida para criar meus filhos e acompanhar tudo de perto. Participei de tudo, não me arrependo de nada. Então, eu tinha muita vontade de fazer gastronomia. Olha só. Eu acho que é porque a gente em casa, né? A gente fica fazendo uma coisinha pra uma, coisinha pra outra. Então, minha quedinha era gastronomia. E eu conversando com meus filhos, a gente conversa muito. Uma tem 14, a outra 17, o outro 21. E a gente conversando, num bate-papo, eu digo, ai, como eu queria voltar a estudar. E eles começaram a me indagar, mãe, por que você não volta? Mãe, por que você não volta? Eu digo, e a gente sempre fica se sabotando, né? E eu, não, porque eu tenho que deixar os horários de vocês, e deixar na escola, e fazer tarefa, e uma infinidade de coisas. O outro sempre é mais importante, né? A mãe se coloca nesse lugar. Isso é o papel de mãe, né? E teve um dia que eu disse, meu Deus, e aquela vontade foi crescendo de voltar a estudar. E eu disse, meu Deus, me mostra se realmente eu tenho que voltar a estudar. Se tá na hora. Sim. E eu sonhei com psicologia. Uau. Não sonhei nada com gastronomia, nada com comida. Eu sonhei com psicologia. E minha mãe é psicóloga e eu acordei com essa vontade de fazer psicologia. Eu digo, é psicologia que eu vou fazer. E comentando com o Matheus, eu digo, eu tô com medo. Matheus? Matheus é o meu mais velho, que tem 21 anos. E ele olhou pra mim, assim, ele foi quem mais me incentivou nessa hora. Ele olhou pra mim e fez, mãe, vai fazer teu curso. E eu disse, mas Matheus, não é fácil. Com o horror de obrigações que a gente tem, não é fácil. E ele disse, mãe, a gente já tá criado. Nas idades que a gente tem, a gente já dá um jeito. Vá, corra atrás de seus sonhos. Eu peguei pela palavra. No outro dia, eu entrei em contato com a Nassau. E fiz, e passei, e comi. Eles comemoraram assim, mãe é fera! E foi aquele away. Ai, que delícia. Passei. E, de fato, foi uma felicidade muito grande, porque você poder compartilhar com seus filhos isso, e no momento da vida que eu tô, de 40 anos, onde tudo é diferente...
É muito bom. O primeiro período que eu paguei saúde coletiva, Matheus também pagou, a gente trocava material. Então, isso é muito bom. Assim, se o tempo voltasse, eu faria tudo de novo. Olha só. Porque eu acho que eu entrei na universidade pronta para o curso, entende? Com uma bagagem, com experiência de vida Talvez que se eu você tivesse tem, né? entrado antes, por N motivos, Deus me fez entrar agora. E assim, eu tô muito satisfeita, muito empolgada. E chego em casa e conto as coisas e tal. E é muito bom. É muito bom. E É a facilidade? muito bom. E o curso em si? É difícil? É gostoso? É um desafio? O curso, ele tem me surpreendido a cada dia. O curso é maravilhoso. A gastronomia ficou de lado mesmo? Não, a gastronomia ficou só em casa mesmo. Só em Minha casa. experiência, quando eles pedem alguma coisa. Não, a gente vamos criar um quadro, né? Aí a gente faz assim, a cozinha Paula é afetiva. louca pra fazer um podcast numa cozinha. Sou, gente. Ah, Sou. me Vamos chama. criar um quadro. Olha aqui, gente. Vamos criar um quadro. É sério. Cozinha afetiva. Comida afetiva. Sonho Tem meu. tudo a ver com psicologia. Não tem? Tem demais. Não tem? Várias memórias. Viu? Tá. Tem. São Vamos. ativadas. Viu? É, Eu acho, é. então. Eu amo. Então você tá apaixonada pelo curso Tô e... muito apaixonada, porém, tudo requer dedicação. É. Tem que ter disciplina e, no meu caso, né? No nosso caso, com 40 anos, a gente tem as obrigações com os filhos, deixar, pegar, horário, comida, casa, enfim. As obrigações permanecem, né? Então, a gente se desdobra, de fato, mas tá dando certo, viu? Aí, não tá perdi nenhuma fluindo, cadeira tá agora, tô no terceiro período, não perdi nenhuma cadeira. Tô exemplar, inclusive, publico minhas notas no grupo da família, eu digo, ó, mamãe, bora, vou puxando os outros, a minha nota, quem vai bater, vamos. Olha aí, adorei! Ai, Exatamente. gostei. E você, Débora, como foi aí a sua trajetória? Então, meu nome é Débora. Olá a todos. Eu sou mãe de 3 filhas. Sou casada há 20 anos já, né? E a minha entrada na universidade foi uma coisa assim, uma situação que me levou a isso, né? Não foi um sonho. Não teve Não teve sonho. Não teve sonho. Mas, na verdade, eu acho que desde que eu me lembro, né, eu sempre tive, assim, a curiosidade por saber o porquê aconteciam as coisas comigo. O porquê eu penso tal coisa. O porquê... Inclusive, Vigília disse que eu pontuo tudo, né, Vigília? Olaf, sabe Olaf? Mas por quê? Mas por quê? Eu quero entender o porquê, né? E eu sempre passei essa sonda em mim. A questão de, sei lá, tô triste. Por quê? Por que eu tô triste? O que aconteceu pra eu estar triste? Tem um motivo pra estar triste? Então, isso daí era uma coisa já inata, né? E aí, fui crescendo assim, tá. Na minha família, tanto de materna quanto paterna, existem algumas pessoas com transtorno, né? Então, isso também, assim, foi me despertando para o lado da saúde, né? Eu pensava muito assim, poxa, eu queria cooperar de alguma maneira, né? Eu queria entender isso. E eu tive sempre muita curiosidade para entender a mente humana. Só que não era apenas assim, o sentir, o pensar, né? Não se resumia às emoções. Eu tenho uma fascinação pela neurologia, né? Eu gosto demais. Qualquer coincidência. E aí, eu sei que quando... Ano retrasado. Ano passado, gente. Perdão, minha memória está um pouco necessitada de um impulso neuronal. Ano passado, meu pai faleceu. E um pouco antes disso, eu tava... Você sai... A gente tinha recém saído de pandemia, né? E acho que em todas as casas isso foi muito natural, né? Acontecer alguma coisa, né, de cunho emocional. Sim. Isso, fato, né? Então, a gente recém tinha se mudado para Paraíba, né? Eu morei quase 12 anos em Brasília. E enfrentava o processo de mudança, que também alcança as nossas emoções, né? Reconstruir a vida e tal.
E eu já estava pensando, eu disse, poxa, eu acho que eu queria retomar isso daí, que, né, muito semelhante à vigília. Eu terminei, depois que eu terminei o médio, né, eu engravidei, tive dificuldade para engravidar. Então, quando eu consegui engravidar, eu resolvi, assim, me dedicar àquilo, né, porque tinha sido muito difícil chegar lá, né. Então, assim, já vou ter tudo de vez, bora, tá? bora, Foi uma atrás da outra. Bora. Foi uma atrás da outra, né? Então, minha primeira filha foi aos 29 anos. Então, enfim, foi uma atrás da outra. E aí, depois que, né, tudinho já estão... Não uma idade tão legal quando é de vigília, né? Que é totalmente independente, mas uma idade boa pra eu dizer, poxa, eu posso mudar o foquinho agora um pouco, né? Você pode deixar organizado, isso, né? E focar em mim. E aí, eu sei que juntou essas variáveis todas, né? Mudança, né? Essa coisa intrínseca de por quê, né? O falecimento do meu pai. E aí, um dia eu tava em casa e eu já tava pensando nisso, mas eu sempre fui, assim, muito medrosa. A palavra... não, medrosa não, insegura. Acho que insegura é mais próprio. E eu sempre pensava assim, ai, gente, será que eu vou conseguir isso? Embora, quando eu enfrento uma coisa, eu vou. Mas pra eu chegar nesse ponto, né, eu tenho esse conflito, assim, de, ai, vou, não vou, e vou. Ou não vou. E aí, eu tava, assim, era um sussurro, né, já, vamos voltar, vamos fazer, né? Um curso superior e tal. Não é só um sussurro dentro de mim. E eu me lembro que teve um dia que eu tava checando meus e-mails e no e-mail apareceu uma... venha ser na sala, alguma coisa assim, né? E mais gente... Eu sei que o Google escuta tudo que você diz, né? Mas é um revelamento, aconteceu aqui. Eu não tava falando nada disso, né? Com certeza ela disse, por que eu recebi esse e-mail? Então. Aí, quando eu vi aquilo, né, o e-mail da Nassau, assim, e aí me lembrei aquele sussurro que tava, né? E aí eu fiquei ali, desconsiderei, chequei meus e-mails, fui. Uma semana depois, veio outro. Mas meu Deus, né? Aí, agora é confirmação. Né? Aí despertou de novo, assim, né? Não desisti de você. Eu não desisti. Não pergunta porque vai. Né? Aí, então eu peguei e disse, deixa eu ver esse e-mail, porque eu só via o título e não abria, né? E aí eu abri, aí tinha, né, tal, enfim. Venha, né? Venha ser Nassau. Estamos juntos nessa caminhada. Exato. E aí eu disse, gente, eu vou fazer, acho que eu vou fazer, né, essa prova, mas eu não vou falar a ninguém. Porque eu não queria expectativa, eu não queria, assim, as pessoas... será que você vai conseguir? Será que não? Porque eu acho que seria mais pesado pra mim isso, né? E aí eu, bem caladinha, né, fui, fiz a inscrição e tal, então fiz a prova. Quando eu recebi o resultado que eu passei, eu ainda escondi por uma semana. Será que é insegura, gente? Será? Isso tem sido trabalhado, graças a Deus. Será que aprovaram errado? Eu vou esperar mais um pouco. Né? E meu mesmo? Tá meu nome aqui? Na verdade, é muito mais assim, eu não acreditava que aquilo tinha acontecido depois de tanto tempo, né? Meu Deus, eu fui realmente capaz disso, fui eu, né? E fui eu. E, então, quando foi assim, uma semana depois, aí eu chamei meu marido, aí eu disse que eu tinha feito, né? A prova que tinha sido aprovada, não. Aí ele ficou surpreso também, né? Feliz, claro. E aí, ele disse, aí, você vai fazer? Eu disse, eu acho que eu quero. Eu acho que eu vou... Eu ainda acho, assim. O que você acha? O que é você? Eu acho que eu quero. E foi assim que eu cheguei, né, no curso de psicologia. E realmente tem sido algo, assim, muito profundo, né? Porque a gente não faz o curso simplesmente para aprender algo que a gente vai dividir com o outro.
pelo menos essa é a minha experiência, né? A gente tem feito o curso, primeiro eu digo que o curso tem sido, assim, um foco para mim, né? Um olhar para mim e a partir disso, né, vai alcançar outras pessoas. Então tem sido de dentro para fora. O curso para mim tem sido de dentro para fora. E eu já vejo, assim, tantas coisas, né, que a gente é exposta no dia a dia, né, nas aulas, e elas nos alcançam, né, ela nos alcançam, elas nos moldam, né, ela vai moldando cada vulnerabilidade, fraqueza da gente, né, então essa coisa de eu achar, ai gente, será que eu vou conseguir, será que eu posso, tem que ser intencional, você tem que ir e vou dar a cara a tapa e vai, né, então, hoje eu tenho caminhado essa trilha aí, né, de intencionalidade. Vamos, não vamos desistir, vamos, porque a gente vai ser melhor do que ontem, né? Então, com certeza. É mais ou menos isso. É interessante que a gente também está fazendo agora, né? Estamos, Paulinha com 39, eu, como todo mundo já sabe, 44, sou a mais velha aqui, a mais idosa, a mais experiente. Esse ano faz 40. Então, a gente percebe que eu me surpreendi com o que aconteceu com essa jovem senhora, né? Porque na nossa turma tem várias pessoas maduras, né? Eu me surpreendi de ver, assim, eu acho que lá só tinha ela, né? Então, os outros colegas... Parece sim, né? Parece. Aí eu me surpreendi, porque eu fiz, na turma da gente tem várias pessoas. A gente tem Cleuber tem 70? Quase 70. Quase 70. Poxa! Quase 70. Então, tem muita gente madura. Na sala de vocês também, né? E, inclusive, isso foi um dos meus medos, assim, em começar. Porque eu tinha pensado no turno da manhã, porque os meninos saíam, eu saía também, e coincidia tudo. E eu digo, meu Deus, eu vou chegar numa universidade. Porque a gente pensa que o noturno vai ter mais gente de idade, né? Porque trabalha o dia todo, vai para a universidade à noite. Disse, meu Deus, eu vou chegar numa sala, eu vou ser mãe de todo mundo, né? Eu vou ter os amigos dos meus filhos estudando comigo. E quando eu cheguei, eu me surpreendi. Porque eu acho que na nossa sala tem mais pessoas experientes, para não dizer mais velhas, maduras, do que jovens. E assim, a troca é muito interessante. O pessoal casado, o pessoal de mais idade mesmo. E quando eu vi isso dessa senhora de 40 anos, eu digo, meu Deus do céu, na minha sala é o contrário. Porque a maioria, né? Apoia. A maioria mais incentiva. Exatamente. Não, mais e os mais jovens incentivam, né? Isso. Se respeitam, Demais. admiram. Lá na sala a gente Demais. não tem esse problema, não, com a questão de idade. A troca é muito bacana, né, Débora? Eu acho também. Foi o que me chocou no vídeo, né? Quando eu vi a reportagem, o que me chocou foi a forma como essas meninas trataram o deboche, a falta de educação, né? A falta de respeito. Falei assim, que bolha é essa que essas meninas vivem, né? E é bom pra gente, é um alerta, né? Que tipo de sociedade a gente tá formando, que tipo de sociedade nós vamos ter, que tipo de profissionais vão estar aí. Porque se ela não consegue respeitar o colega de sala, como é que ela vai respeitar o paciente, o vizinho, o professor do filho? E até assim, principalmente a gente que está dentro de um curso de psicologia, a gente consegue enxergar talvez o que tenha por trás disso, né? De repente, para essa menina fazer isso, como será que ela tá? Como é que tá a casa dela? Como é que tá a família dela? Para ela ir para a rua e fazer isso. Então, às vezes, de repente, a gente cai em cima, porque a gente vê aquilo ali, a princípio a gente sai à defesa da pessoa que sofreu aquela chacota, aquele bullying e tal, mas muitas vezes aquela pessoa que está fazendo é só o reflexo do que está passando também. Então, eu soube que elas trancaram o curso, né? Sim. Eu acho que porque sofreram também muitos ataques, até na própria universidade, mas é preocupante também você dar as costas e não procurar saber por que ela fez aquilo. Será que ela passou? Será que ela está passando por isso? Como é que está a vida daquela pessoa? Entendeu? Porque eu ainda não quero acreditar que você vai fazer isso a troco de nada.
Eu ainda tenho eu vou beber uma água. Mas Paulinha não defende, não. Eu ainda tenho essa esperança. Entendo. Eu acredito que, assim, eu espero, né? Isso. Que depois de tudo que aconteceu, essas meninas vão criar uma maturidade em muito pouco tempo. Então, num curto espaço de tempo, elas têm a oportunidade de ter uma maturidade, assim, que muita gente levaria anos para ter. Isso. Claro que é de uma forma sofrida, não é fácil, né? Você fica manchado, seu nome fica manchado, sua imagem fica manchada, mas tudo na vida pode se reverter para o bem. Com certeza. E isso pode se reverter para o bem delas, né? E eu acredito, inclusive eu até comentei que eu acho que elas aprenderam que todo ato vai ter uma consequência. E elas sentiram isso na pele, entende? Da pior forma, mas sentiram. Eu tenho certeza que elas vão pensar muito quando forem agir ou pensarem em fazer algo parecido, porque elas sentiram na pele. E elas sentiram na pele a tal da cultura do cancelamento, tal da cultura de tudo que elas estão imersas, né? E que elas fizeram, né? Olha só como é aquilo que você falou. Cada ação tem uma reação, cada escolha tem uma consequência, né? Quando eu estava discutindo com a Duda, e a gente entrou nesse embate e tal, não sei o quê, mas eu comecei a pensar, na realidade, porque nós somos reflexo daquilo que nós vivemos, né? Das nossas crenças, daquilo que foi introjetado em nós, dos nossos pais, da nossa educação e tal. Então, a gente tem que pensar, se for para pensar desse jeito, é mais lá atrás, né? Que tipo de educação essas meninas tiveram, né? Que tipo de bolha, quando eu falei bolha, é exatamente isso. Que tipo de bolha elas estão para achar que uma pessoa com 40 anos não tem o direito de fazer um curso superior? Não tem o direito de viver, não tem o direito de fazer escolhas. Por que tem que ter uma determinada idade? Eu só posso entrar na universidade daqui até aqui. Depois disso, eu sou descartável? Sabe, pela minha experiência de mãe, e eu convivo com muitos adolescentes e pais e tudo, a pergunta que eu faço é: onde estavam esses pais? Entendeu? Para que essas meninas se comportem dessa forma. Como essas meninas e por quem essas meninas foram educadas? E às vezes por eles também, né, Às vezes a lei da compensação, entendeu? De estar muito fora e achar que chegar em casa com o celular e achar que estudar na melhor escola e ter a melhor roupa, isso vai compensar, isso vai educar. E é isso que a gente vê direto. É a lei da compensação. E é por isso que a gente está com tanto jovem com índice de ansiedade, de depressão e de suicídio mesmo, por falta simplesmente de paz. Não sou contra os pais saírem para trabalhar, a vida está difícil, a gente sabe. Cada dia a competitividade, o espaço e tudo. Mas se você decide ser pai, se você decide ser mãe, você tem que ter ciência de que você tem uma obrigação com aquele ser que você vai formar. Com certeza. Você precisa ter tempo para se dedicar àquela criatura que você vai criar, aquele cidadão que você está formando. E tempo aí você está dizendo qualidade, né? Exatamente. Qualidade, porque tem muita gente que está lá do lado, mas está assim. E eu sei que muita gente... Existem mães que saem, que passam o dia trabalhando, mas que quando chegam cansadas, querem dar o celular ao filho, querem ligar um tablet, uma galinha pintadinha, seja lá o que for, porque está cansada, mas você precisa ter tempo para o seu filho, porque a conta chega. E está chegando contas altíssimas. As contas que estão chegando, a gente está acompanhando aí. São contas altas por falta de paz e de compromisso desses pais. Entende? A conta chega, às vezes, conta chega entre aspas, né? Para quem faz direito, porque quem está fazendo direitinho não é garantia, não. De estar tudo certo, não. Porque a escolha vai deles, todos né? nós estamos sujeitos, né, a doenças mentais, a todos nós. Né? Mas e se você não faz? Né? Se você não se compromete a ser pai, a ser mãe, o resultado, qual vai ser? Pois é. Te incomodou, Débora? Me tocou, eu acho. Incomodar não foi propriamente assim o que trouxe. Foi uma reflexão, né? Na verdade, traz uma reflexão. E eu acho que um ponto que a gente pode agregar a isso tudo que vocês falaram é a coisa cultural, né? Eu acho que hoje a cultura
A cultura nos forma desde sempre, né, gente? É uma variável que está presente. Então, eu vejo que essa recente geração, né, ela é uma geração muito preocupada em si mesma, né? Muito focada em si mesma, muito olhando se tá bom para mim, né? O ser humano que está do lado é uma coisa, não é alguém, né? A maioria das pessoas são assim. E eu vejo que isso tem se desenvolvido e a gente deve considerar, sim, a estrutura familiar, né, dessas meninas. Isso, de fato, a gente tem que considerar. Mas também, muitas vezes, existem muitas famílias que desenvolvem um pensamento, a forma de conduzir seus filhos, a forma de se conduzir como resposta a uma cultura, né? Como resposta a algo que está posto. Porque, talvez, né, esses pais, falando de pais ou família, né, Os responsáveis, né? Os responsáveis, sim. Os responsáveis, né? Eles mesmos olhem, poxa, se eu não andar conforme a música, isso não vai cair bem pra mim, né? Então, às vezes, eu acho que isso também nos afeta, né? Quantas vezes eu mesmo tomo a minha casa como exemplo, né? Que muitas vezes eu olho uma situação assim, aí eu digo, poxa, qual decisão que eu vou tomar diante disso, né? O que é que eu vou passar para as meninas diante disso? Eu vou passar o que eu acho certo ou o que é conveniente, né? Eu não posso passar o que é conveniente de meu pensamento, né? Eu não quero passar isso e eu me esforçar ao máximo para não passar isso. Eu quero passar o que é correto para nós, né? Porque o que é correto para cada família, né? Então, o que é correto para a minha casa, né? Então, esse é um ponto que eu acho que muitas vezes as famílias respondem ao sistema, né? Às vezes nem refletem, nem pensam e vão embora junto com aquilo que está posto, né? E outra coisa que eu penso também é que tem muitas... Eu acho que depois da pandemia, gente, eu acho que depois da pandemia foi um momento, né? Querendo, mesmo forçado, né? Para algumas pessoas, foi um momento de reflexão, né? Foi um momento onde você disse... O que é que eu fiz até aqui, né? O que é que eu construí até aqui? Então, quando você tá lá confinado, né? Você tá confinado forçadamente e você pensa, né? E aí? E a partir de agora, né? E quando eu sair dessa arca, o que é que eu faço? E a ideia da morte muito perto, né? Da finitude. Então, traz reflexão. Né? E a gente viu que muita gente se decepcionou quando fez essa pergunta, né? O que foi que eu construí até agora? Porque várias famílias, vários casamentos a gente viu que acabaram porque não suportaram a simples convivência. Dentro de casa. A gente viu, né? Quantas famílias não suportaram estar dentro de casa. Gente, eram famílias. Não era um BBB que pega, né? Cada pessoa de um lugar para se conhecer. Eram famílias. De 10, 15, 20 que não suportavam a própria convivência. Isso é surreal. Que eu acho que ali, quando a gente... Partindo do ponto dessa palavra de confinamento, né? Quando a gente é forçado a algo, né? O que tá dentro explode. O que tá dentro vem à tona, não tem como, né, você esconder. Então, acho que veio à tona aquilo que estava sendo construído, né? E quando... Ou camuflado, E quando se sai de casa depois disso, né, se sai, além de você ter que equilibrar e colocar de novo as suas emoções, né, as suas metas, os seus sonhos de novo, né, em um caminho aí, você sai também com algo que talvez você nem mesmo sabia que estava dentro de você. Mas que, eita, veio. Veio e aí? Né? E aí, o que é que eu faço com isso? Então, eu penso que talvez esse boom, se eu posso dizer assim, de pessoas 40 mais, né? Vamos dizer 40 mais. Adorei, 40 mais, gostei. Qual é essa turma? 40 mais. 40 mais, em curso superior, né? Eu acho que foi
também teve esse valor agregado, né? De uma reflexão, né? Além de reflexão também, a própria situação econômica, gente. Foi afetado isso. Então, muita gente, eu acho que muitas por sonhos, né? Por vontade mesmo, assim, eu queria. Algo genuíno, assim. E eu acho que outras, forçado mesmo. Eu tenho o quê? Porque é o que está posto para mim, então vamos embora. Porque eu tenho que me qualificar, porque se eu não me qualificar, onde é que eu entro depois disso, né? E tem outro fator aí também, você falando, que eu acabei de lembrar, é que hoje, 40 anos, as pessoas antigamente morriam aos 40 anos, hoje não. Sim. Né? Hoje não, 40 anos nós estamos aí a todo vigor, lindas, maravilhosas, né? E aí você fala, entrando na universidade, fazendo beach tênis, não é crossfit, as academias estão lotadas, da galera 40 a mais. É 40 a mais, você falou, não foi? 40 a mais. Com a galera 40 a mais. E realmente, se você olhar hoje, né, em todas as esferas da sociedade, tem a galera 40 a mais. Então, por que dentro da universidade não? Não é? O que vocês... Sim, você ia falar outra coisa nesse... Pode continuar. Não, porque eu ia falar assim, o que mais vocês se descobriram depois disso? O que vocês fizeram a mais, além do curso superior? Teve mais alguma outra coisa assim que você fez? Poxa, depois dos 40 que você não faria antes, talvez? Ou não? Foi o máximo, foi o curso superior? Tudo ela joga pra mim, eu começar a... Pode começar. Eu acho que, pra mim, foi a questão do autoconhecimento. Eu acho que pra mim foi o autoconhecimento, né? Porque realmente foi colocado diante de mim, né? Débora. Né? E eu, como eu sempre pergunto muito, como eu disse desde o começo, né? Meu Deus. E aí eu disse, quem é a Débora até aqui? Por favor, me responda, universo. Importante isso. Né? E, então, pra mim, né, esse momento agora, né, de graduação, ele veio junto com uma reflexão do que realmente eu construí até agora, né? E o que eu quero daqui pra frente, né? O que eu quero agregar à minha história, o que eu quero construir daqui pra frente, né? E eu acho que, eu vejo assim, que de 0 a 40, de 0 a 40, eu passei pela fase de alguém construiu pra mim, alguém construiu comigo, e agora eu construo, né? Adorei. Porque eu acho que a gente tem que chegar nessa fase da nossa vida de eu construo, né? Não de uma forma... aos 40 é melhor. Eu acho que tem mais maturidade, né? A gente não fica tanto no extremo e em outro, né? Não vai pra... Eu queria falar da maturidade, porque esse é meu segundo curso. Eu fiz acho que eu me formei com 22, acho que foi. E se eu fosse dizer assim, você tem mais claro, maturidade hoje nem se compara, né? Mas se você fosse fazer de novo, você preferia fazer esse agora com 40, né? Quando eu entrei, ou o com 22? Com certeza esse. A maturidade, a forma como a gente enxerga, né? Eu sou 1000 vezes melhor aluna nesse curso, né? E por menos tempo que a gente tem, na época eu trabalhava, mas mesmo assim tinha tempo para estudar, né? Então a nossa cabeça é diferente, né? E que os jovens, né, aprendam com a gente. Com certeza. Que os jovens possam nos ver como exemplo, eu acho que essa mistura de novos com mais maduros dentro de uma sala de aula é muito rico, tanto para nós como para eles, porque a gente ganha muito com o conhecimento deles, né, da vida do hoje. Das tecnologias, né, deles nos ajudam. E eles têm muito a ganhar com a gente, com as experiências que a gente tem. Então, é uma troca muito rica, muito necessária, né? Então, eu acho... O que eu percebo nessa troca que você falou, eu acho que a palavra realmente é essa troca, né? O que eu percebo nisso que você falou, a partir de mim, é que tem muitas meninas que eu olho na minha turma, de 20 e mais, de 20 e mais, e eu olho assim, eu penso, meu Deus, eu com 20. E aí eu faço uma reflexão, né, um feedback. E aí eu digo, feedback não.
retrospectiva, mas era outra palavra que eu queria usar. Enfim, mais uma retrospectiva. E aí, eu olho e eu digo, poxa, nessa área aqui, elas são melhores do que eu. Né? E elas me impulsionam, né? Onde, pra mim, há um vácuo. Fato. A buscar, a ir atrás, a conhecer. Sim, porque gente, a gente não é completo. Não. A gente não é completo. E teve coisas em mim que não foram construídas aos 20 anos, né? Pela cultura, pelo ambiente familiar, por mim mesma, né? Pela minha vida, pela maturidade. E quando eu olho para essas meninas, eu olho assim, eu digo, meu Deus, isso me impulsiona. Eu quero ser melhor hoje, né? A partir disso que elas mostram, que elas oferecem. E eu pego pra mim. Isso faz sentido. E eu pego pra mim. Isso faz sentido. E eu pego pra mim. Eu disse, e quando eu vejo, aí, muitas coisas assim... Exemplo. Gente, as meninas de 20 mais, hoje em dia, como elas são mais independentes. E em algumas áreas mais seguras. Sim. Muito mais. Forçadamente ou não. Porque no nosso tempo. Forçadamente ou não, porque mais a geração decididas. pede isso. Pra elas sobreviverem, né? Pra eles sobreviverem. Pra ter espaço, pra buscar, pra ir atrás, né? Exato. Que na época que a gente deveria, não tinha Não chance. tinha. Não teve a oportunidade, tá tendo agora, enfim. Isso. E então, eu penso, poxa, essa coragem, né? Essa independência boa, né? E agregado com uma maturidade, nossa, é muito bom. Então, acho que essa troca tanto me faz crescer, quanto faz essas pessoas crescerem também, né? E eu não me lembro mais o que é que... eu ia então emendar com isso, mas alguém segue, daqui a pouco eu... O importante é a gente pontuar que não existe idade para você fazer aquilo que você quer fazer, né? Não é que você entrar novo demais, jovem demais na universidade seja ruim, ou velho demais seja a hora maduro demais, enfim. É você achar que está pronto e que quer fazer aquilo. Não existe idade. E por isso não pode existir preconceito quanto a isso. Cada um sabe de sua hora, o porquê não foi. Existem pessoas que já têm algum curso e que estão fazendo outro, não querem mais, não se identificaram, porque tem muito isso no jovem, essa questão de modismo. Tanto é que a gente vê cursos que se sobrepõem a outros por questões de modismo mesmo. E às vezes aquela pessoa jovem, imatura, vai na onda e faz aquele curso que não tem nada a ver e que depois lá na frente se arrepende e volta. O importante é você se encontrar, independente da idade que você tem, do momento da vida que você está. Se você tiver de fazer 3 cursos, mudar, terminar uma graduação, você pode ter mestrado, doutorado, quer fazer outro, vai fazer o que você quer. Vai se encontrar, vai achar, vai ser um bom profissional, que eu acho que é o que a gente está precisando, sabe? São de bons profissionais, são de pessoas que se formem naquilo que querem ser. E não pelo que vai ganhar, porque é o curso da moda, porque todo mundo está fazendo. Não se encontra. Vai estudar, vai ver qual é. Você tem direito disso, exatamente, é a sua vida. Vai ser. Às vezes a gente, sei lá, o pai e a mãe sonham, um exemplo, em ter um filho juiz, em ter um filho médico. É a vida dele. Entende? Pai e mãe não são eternos, mas aquilo que você escolheu para você ser é onde vai te levar até tua aposentadoria. E é você que vai então estar lá se naquele encontra, ambiente, você né? é o profissional, entende? E eu aprendi muito com a doutora Zenilda, que é dona da Escola Aquarela, onde meus filhos estudaram quando pequenos, e ela disse isso, que o sonho do pai dela era que ela fosse médica. E ela queria trabalhar com educação. Então, ela fez o curso de medicina, ela se formou em medicina, entregou o diploma ao pai e foi fazer o que ela mais amava.
E assim, a Escola Aquarela, eu tenho um verdadeiro encanto como a forma, os projetos que ela trabalha com um amor, assim, que contagia todo mundo, entende? Mas, infelizmente, hoje em dia, apesar de tudo, ainda tem muito isso. Sim, eu vou fazer o curso porque meu pai quer que eu seja, porque a família é desse tipo de profissional e eu tenho que ser. E a gente tá vendo aí um monte de gente frustrada, um monte de gente trocando de curso, entende? Então, é sobre você. Lá em casa, eu nunca, eu e Robson, a gente nunca escolheu curso para nenhum dos três. E os meninos dizem, mãe, ela não pede nada, mas também quando ela pede, ela acaba com tudo. Porque eu disse, olha, de vocês três eu não quero nada, eu só quero 3 fotos. De cada um eu só quero 3 fotos. A foto da formatura do ABC, a foto do ensino médio e a foto da graduação. Do ensino superior, seja lá de qual curso você escolher. Eu só quero essas 3 fotos. Mas escolha o que você quer fazer. Independe, é sobre você, mas eu quero. Porque assim, a gente precisa de educação. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de profissionais felizes, sabe? Que a gente tá vendo aí um monte de gente frustrada. Vivendo, construindo do outro, que o outro, né? Esquecendo de você. E eu acho tão interessante isso que você está falando. E lembrar que nesse processo, em contato com o outro também tem uma história. Claro. Cada um tem uma história. E a gente precisa respeitar a história do outro, com as guerras, com as lutas, com as vitórias, e agregar. Não é isso que a gente está falando. Tudo isso que você falou é isso também. Eu acho muito massa quem tem a oportunidade que nós estamos tendo e vivenciando nesse período, né, da nossa vida, de voltar para a universidade, ter contato com essa geração e fazer o que a gente quer. Claro. Fazer o que a gente gosta, o que a gente sonhou, não é? Tinha um suspiro, decidiu num outro período de vida, né, Duda? Que a Duda também tem uma história muito, muito legal, que a gente precisa tocar nela. E também, né, a minha história, porque eu sou pedagoga e tal, mas falei, não quero, não é pra mim e tal. Claro que eu pego, levo pra psicologia, mas eu queria outra coisa, né? E fui fazer e fui atrás. Então, isso é muito importante, né? Muito, muito legal. A gente tá a gente se completa, né, Paula? Porque, assim, Paula do existencialismo, assim, é TCC, igual comigo. Só que ela é assim, quando a gente faz os trabalhos junto, ela é a parte teórica e só a prática. Exatamente isso. E é muito interessante que é exatamente isso. Por exemplo, eu falo que Papo e Mente vai ser o podcast mais visto e escutado do Brasil. Aí, ó, a reação. Ninguém bota fé. Ela chega e fala, ok, vamos pelo menos engajar o Instagram, né? É assim. Isso é bom, claro, é saudável, não é? E poderia ser, nós temos o nosso grupo lá, que tem uma galera 20 mais, não é? E a gente está aqui no 40 mais, e as experiências, e a troca, e o crescimento que isso traz, né? Isso é muito bom. É muito bom. Gente, a gente está caminhando para o final. Tem alguma pontuação aí final para fazer? Exatamente. Que eu gostaria de falar, mas agora... Não, porque a gente vai fechar com Virgília. Vamos fechar com a Virgília. A gente vai fechar com Virgília, porque ela trouxe um presente. Eu chamo de presente para nós. Aí, por isso que... eu acho que o meu conselho, né, para pessoas que decidiram começar agora, ou pensam em começar agora, né? 40 mais, a partir dos 40, ou perto dos 40 mesmo, né? Ou mais. 50. Ou mais, não né? tem Hora idade, que né? achar que deve. Ou mais. O meu conselho é que você busque fazer isso você mesmo. Não tenha bengalas, né? Não tenha bengalas. Faça porque você quer daqui pra frente construir algo por você, né? Porque senão vai acabar dei o diploma ao meu pai, fiz o que eu não queria, construir para outro de novo, né? Embora a nossa construção, mesmo que seja para nós, no começo, ela alcança os outros. Então, eu penso que nós temos que construir a partir da gente, né?
somente. Nossa, e depois vai alcançar os outros, né? É isso mesmo. Isso. E eu trouxe um poema de Braulio, Bessa, pra gente encerrar esse momento, que foi muito bom. E antes de eu ler, a minha dica é que faça. Faça, não tenha medo, não. Eu tive medo, eu tive meus receios, mas vai e se testa, vê se consegue, se desafia, se supere, que isso é combustível. Porque a vida não pode ficar monótona nunca. Você nunca pode achar que já fez o que tinha que fazer. Não, você sempre pode fazer mais. Você sempre pode ajudar mais. Você sempre pode se realizar mais. Entendeu? Então, eu gosto muito do mais. Pra mim, tudo tem que ser mais. Né? Independente da idade, você tem que fazer aquilo que você quer. E se vai fazer bem, e se você pode ajudar o outro, alcançar o outro, se atravessar, se desconstruir, se construir novamente, vai aproveitando a vida, que ela tá aí para isso mesmo. Pra isso. Né? E eu trouxe o poema que nunca é tarde. O tempo se escorrega despretensiosamente. Não há força que segure, por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz, dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre está florida e que sempre há uma cura, até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda a razão. Para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem nenhum tostão. Nunca é tarde para sonhar com algo quase impossível e entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível. Imbatível como o tempo, que todo dia avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo. Acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Ai, que linda, eu me emocionei, gente. Linda, arrasou. Lindo. Foi ótimo. Então nunca é tarde. Não é? Nunca é tarde. Eu me emocionei mesmo, porque é a nossa vida, né? E nunca é tarde. Nenhuma estação chega na hora errada, né? Exatamente. Ela vira na hora certa. Não é? Ai, meninas, muito obrigada. Foi ótimo. Foi muito Nosso bom. papo do 40 mais, o Fofinho 40 mais. Adorei. Gente, esse foi o nosso Papo em Mente de hoje. Então, vamos lá. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Deezer, no Spotify. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Compartilhe. Mande sugestões, Isso. dicas, né? Críticas. Estamos aqui abertas, né? Pois é. Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.